Muito bem, estamos aqui com De Olho no Lance com a Sérvia nessa semana, onde vamos falar de dois lances que aconteceram nesse final de semana. Um no jogo do Internacional e Vasco e outro no jogo do Flamengo e Corinthians. Dois jogos que ali estão para decidir o Campeonato Brasileiro de 2020. Pois bem, a gente nessa 36ª rodada, chegando à reta final do campeonato, a gente vai começar pelo jogo do Internacional e Vasco, aonde, o gol do Internacional está sendo muito contestado pela equipe do Vasco, onde o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, após não ter auxílio do VAR, pois eles não estavam em funcionamento, estava descalibrado, ele não conseguiu fazer a linha do impedimento pelo VAR. Então, a gente vai estar colocando aqui o lance, e aí o lance vai dizer da seguinte maneira, a regra 11, Está em posição de impedimento não constitui a infração. O jogador estará na posição de impedimento quando qualquer uma da sua parte, da sua cabeça, corpo ou os pés estiver na metade do campo adversário, quando parte da cabeça, do corpo ou dos pés estiver mais próxima da linha da meta do adversário do que a bola e o penúltimo defensor. Mãos e braços não são considerados, inclusive dos goleiros não são considerados. O jogador não estará em posição de impedimento quando estiver atrás do penúltimo defensor, ou do adversário, ou dos dois últimos adversários. Muito bem, mesmo tendo esse problema aí com o VAR, se a gente for analisar aqui o lance, o jogador acima aqui na imagem vai mostrar para vocês que ele dá condição ao Rodrigo Dourado. O jogador que estava em condição de impedimento e que não interfere no lance é o Vitor Cuesta, do Internacional. Então, mesmo com esse problema do VAR, o lance é considerado legal. Mas entra um ponto onde que a gente tem que entrar, que num final de campeonato, um lance desse não pode ocorrer de ter um problema com aquilo que pode decidir um campeonato. Ainda mais sendo uma equipe lutando pelo rebaixamento e a outra na briga pelo título. Se fosse, por exemplo, marcado o impedimento pelo Bandeira, esse gol seria anulado e a gente vê, mesmo aqui sem o auxílio do VAR, que o gol é legal. Então poderia causar talvez até na perda da primeira posição do Internacional. Então é um lance que isso não pode acontecer. O segundo lance que a gente tem nesse mesmo jogo é o pênalti que ocorre no jogador do Vasco, O jogador do Internacional, o defensor do Internacional, vocês vão ver aqui no lance também, ele dá um tronco, que a gente fala, no jogador do Vasco, E a regra vai dizer a seguinte forma para marcar um tiro livre direto. Deve ser marcado um tiro livre direto, será considerado um tiro livre direto a favor da equipe adversária do jogador que praticar uma das ações consideradas, pelo árbitro como imprudente, força excessiva, temerária ou considerado uma força excessiva. Aí a gente entra num dos pontos que vem falar sobre fazer uma carga em um adversário. Neste momento aí vocês vão ver que o jogador do Internacional, ele faz uma carga nas costas do jogador do Vasco, que ali é travado no momento do chute. Então, pênalti muito bem marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Então a arbitragem, mesmo com esse problema do VAR, no jogo do Internacional e Vasco, eles tiveram um acerto muito bom e de grande relevância para o futebol. Indo para o jogo do Flamengo, o árbitro Rafael, a gente tem o gol do Gabriel Barbosa, aonde que a gente vê o seguinte, ele acontece aos 9 minutos do segundo tempo, mas foi validado somente depois de 4 minutos, aos 13, pela paralisação pelo VAR para avaliar. No primeiro momento, Fábio Santos deu condição, ficou com aquele pé ali que dá condições ao Everton Ribeiro. E depois a gente tem que avaliar o posicionamento do Gabriel em relação à linha da bola. E de acordo com a regra, no momento do chute, ele não pode estar à frente da linha da bola. Em relação à linha de fundo, e ali também ao penúltimo defensor. No caso, ali seria da linha da bola. Ele estava na mesma linha da bola. Então o gol foi legal. Veja bem, a gente pode considerar uma forma muito fácil. Para ele estar à linha da frente da bola ali, ele deveria dar uns 2 passos para trás para ele conseguir rebotar essa bola, para conseguir chutar ela ao gol.
ele já tinha dado esses 2 passos atrás antes da linha da bola. Então, gol considerado legal, e o árbitro Rafael Trace, juntamente com toda a sua equipe de arbitragem, os bandeiras, o Bandeira fez o certo de levantar pela questão da dúvida, então ele levantou sinalando o impedimento, e o VAR fez ali a checagem e o gol legal. Na próxima semana, ou até mesmo nessa semana aí, se tivermos algum lance, iremos trazer para vocês aqui. Até a próxima!